Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Dário Berger e o nosso assunto é a Comissão Mista de Orçamento, que está sendo presidida pelo senador. E nós vamos conversar sobre os desafios de se trabalhar nessa comissão, de se elaborar o orçamento de um país que está em crise há algum tempo, crise econômica que parece que ainda tem uns capítulos pela frente, não é isso, senador? É isso mesmo. Bem, ao ponto de, evidentemente, estar feliz e orgulhoso por ter sido distinguido pela minha bancada, pelo meu partido, para dirigir os destinos e os caminhos da Comissão de Orçamento agora para 2017. Por outro lado, é uma enorme responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, tentar construir ali um cenário que nós possamos fazer um orçamento meio que diferente, vamos dizer assim, buscando uma maior transparência, uma maior eficiência, de tal maneira a construir um orçamento que possa refletir os anseios do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras. Senador, o senhor me lembrava antes da gente começar a gravação que esse vai ser o primeiro orçamento depois da aprovação dos limites de teto de gasto, né? Limites de gasto. Isso muda a elaboração do orçamento? Muda muito. Por quê? Porque num tempo não muito distante, os orçamentos, você ouviu falar e todos nós ouvimos falar e a população ouviu falar de que um orçamento era uma mera peça de ficção. É verdade. Né? O que acontecia? Se fazia o orçamento, mas não se cumpria praticamente nada do orçamento. De uns tempos para cá, essa realidade vem se alterando, mas na minha opinião, se alterando ainda muito lentamente, gradativamente, para que a gente construa um orçamento que possa refletir realmente na prática aquilo que se arrecada e aquilo que se tem para as despesas e aquilo que se tem para investimento. E o que é que impede isso? Só porque para mim parece que a Comissão Mista do Orçamento é uma coisa para iniciados, parece tudo tão complicado, né? São quantias enormes de dinheiro, demandas enormes do país todo, há sempre aquela sensação de que alardeiam para a gente de que nunca há o suficiente. Embora o país seja um país que tem uma política tributária das que mais arrecada no mundo, por que essas coisas... Tem como o senhor explicar um pouquinho para a gente? Eu vou tentar. A sua pergunta é tão boa que muitas vezes eu nem sei responder direito, mas a cultura da irresponsabilidade fez parte dessa elaboração desses orçamentos, entendeu? Tanto é que permitiram nos últimos anos que o Brasil gastasse mais que arrecadasse e nos colocou num poço sem fundo jamais visto na história do Brasil. Então, veja bem, construir uma peça orçamentária real, ela é importante, ela é fundamental, ela é vital para o equilíbrio das contas públicas, para a responsabilidade fiscal e para que a gente trilhe um caminho real, verdadeiro e não fictício. Por quê? Eu não posso gastar mais do que arrecado. Você não pode. Ninguém pode. Essa questão é uma questão da existência humana. Ninguém pode arrecadar mais do que arrecada sob pena de ficar insolvente, de falir. O que aconteceu com o Brasil? Aconteceu com o Brasil exatamente, entre outras partes, dessa irresponsabilidade fiscal que tem a ver com a execução orçamentária. Se tivesse uma fiscalização, uma proibição e uma penalidade real, objetiva, quando a luz vermelha se acendesse, talvez nós não tivéssemos nessa triste realidade que estamos vivendo nesse momento. Então essa relação com o que é previsto se gastar, ela é uma relação que pode ser aprimorada ainda? Poderá em algum tempo, ao longo da execução do orçamento, que é uma atribuição do Poder Executivo, ter algum apoio, algum suporte nessa tomada de consciência, nesse freio, uma participação, por exemplo, do Legislativo? É possível? Eu acho que sim. Vamos partir do princípio que sempre é possível melhorar, sempre é possível aprimorar. Esse é o objetivo da nossa existência, para isso que nós estamos aqui. Agora, os caminhos, muitas vezes, não são muito fáceis, porque existe uma cultura pela luta de espaços no orçamento,
pela destinação de recursos para os seus estados, para os seus municípios, para as suas regiões. Então é muito legítimo que, como você falou, que parece que a formação da comissão de orçamento é uma comissão de principiantes que preliminarmente, dificilmente encontram um caminho ou consenso para colocar em funcionamento, para fazer a sua implantação e instalação propriamente dita. O que, de certa forma, tem a sua legitimidade. Agora, o que nós precisamos fazer, e esse é o grande desafio que eu estou me propondo a defender, junto com o relator geral, que é o deputado federal Cacá Leão, e que também é um jovem muito promissor, muito preparado e muito inteligente, é de construir agora um orçamento com base nessa nova legislação aprovada, que é a PEC do teto dos gastos. Nós não vamos poder criar receita fictícia, nós temos que fazer um orçamento real, nós só vamos poder remanejar verba dentro das próprias atividades, portanto, esse é o grande desafio que nós vamos ter. Vai ser o primeiro orçamento que nós vamos fazer com base fundamentalmente no teto dos gastos, e eu acho que isso vai ser um aprendizado muito grande, e eu espero poder contribuir para fazer uma peça que possa atender os anseios da sociedade brasileira. Senador, como eu disse para o senhor, o orçamento me parece coisa de iniciado, então o senhor me desculpa se a pergunta é meio boba, mas assim, a gente vê, por exemplo, nesse trabalho da Lava Jato, as somas que estão sendo recuperadas, né? E vê, por exemplo, o anúncio que a Lava Jato vai ter cortes orçamentários. Aí a gente fica pensando, esse dinheiro que foi recuperado não poderia servir também para dar fôlego para um trabalho como esse? Mas no orçamento tem como fazer esses trabalhos? Tem como prever, por exemplo, esse dinheiro que está voltando? A CPI da Previdência está levantando os devedores, provavelmente vai gerar uma expectativa no contribuinte de que esse dinheiro vai ser ressarcido. Esse tipo de recurso, ele é tratado num orçamento? Não necessariamente, porque o recurso recuperado, ele é destinado de acordo com a decisão judicial. Sim. Que ele pode ir se ele for para o caixa único do governo, ele obedece, vamos dizer assim, aqueles critérios orçamentários normais. Uhum. Aí entra um pouco da irresponsabilidade também fiscal, entendeu? Na verdade, vamos ser objetivos e sinceros aqui. As coisas que estão dando certo, para as coisas que estão dando certo, não deveria faltar recurso, certo? Certo. Porque o lucro com aquelas operações ou com aquelas atividades são bem maiores, os resultados, a eficiência daquilo são bem maiores do que os recursos que você investe. Então o poder público, ele não visa lucro, diferente do setor privado. Sim. Mas ele visa o lucro social, do bem-estar da população. E nesse sentido eu penso que existe um pouco de responsabilidade fiscal nisso. Na verdade, quando os recursos são poucos, você tende a remanejar os recursos tal qual para atender atividades essenciais, como, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, que você vê hoje que o Brasil está com sérias dificuldades. E aí, nesse caso das operações, na minha opinião, não deve faltar recurso. Uhum. Né? Até porque vamos dar recursos, os necessários, para que eles possam terminar urgentemente essas operações, porque se nós continuarmos com isso durante muito tempo, a impressão que eu tenho é que, por mais tentativa que se faça no Executivo para a gente voltar a crescer e se desenvolver, nós não vamos ter o êxito necessário no tempo que nós desejamos, em função disso que acontece, que quando o Brasil começa a respirar, vamos dizer assim, e os índices começam a nos trazer um alento, uma expectativa de que o pior já passou, de repente pode vir uma outra operação, uma operação que coloque em xeque novamente tudo aquilo que vinha sendo feito, e lamentavelmente o risco que o Brasil corre é grande, como nós estamos vivendo no atual momento agora com a presidência da República. É verdade. Senador, infelizmente o nosso tempo já se esgota, mas eu queria encerrar a nossa entrevista
Reforçando o convite para que o senhor venha outras vezes trazer notícia, porque agora vai começar a elaboração desse orçamento, né? E aí a gente vai ter uma noção mais ou menos de como é que vão ser os investimentos, qual é o tom que esse orçamento vai dar para a administração no próximo ano. Será um prazer para mim. Eu Obrigado. agradeço a sua presença, senador, e agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que é possível você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.